Chegamos na 30ª rodada do Cartola 2025, estamos acumulando mitada atrás de mitada. Vamos em busca da 4ª rodada seguida acima dos 100 pontos. Será que vai dar? Aqui no vídeo de dicas eu vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 30ª rodada do Cartola 2025, reta final de temporada. Tô pronto para ajudá-los, então ó, conto com o like de vocês, hein? Clica aí no joinha, é rapidinho, de graça, dá uma baita força aqui pro canal, deixa o seu curtir e lógico, ainda não é inscrito, por quê? Meu Deus do céu, inscreva-se aqui no canal, não perca tempo para não perder nenhum dos conteúdos postados, ainda mais, e como eu disse, né, em reta decisiva de temporada. Última rodada, rodada 29, média dos cartoleiros 58,40 pontos, mas nós mitamos mais uma vez. Você vê aqui o extrato do time principal, 113,78 pontos, já passamos de 2.650 pontos aí na temporada, bancamos, né, Arrascaeta e Pedro, apesar do confronto difícil contra o Palmeiras, e deu muito certo, e logicamente King Naldo também nos ajudou muito aí na última rodada. Pessoal, quantos pontos fizeram aí na última rodada? Também passaram 100 pontos? Eu, logicamente, fico feliz de pontuar bem, mas eu quero ver a vocês pontuando bem. A prioridade é o desempenho de vocês, então eu espero que estejam indo bem também. Então me contem aqui, o espaço do comentário é de vocês. Mas vamos lá, né? Vamos em busca de mais uma mitada, rodada 30, com estes jogos aqui à disposição, né? Teremos Atlético Mineiro e Ceará, Vitória e Corinthians, Fluminense e Internacional, e dois jogos interessantes pra gente, né? Sport e Mirassol e Fortaleza e Flamengo, por causa de Mirassol e Flamengo, né? Virando a página, também teremos São Paulo e Bahia, Botafogo e Santos, outro jogo interessante pra gente, né? Vantagem boa pro Botafogo, Grêmio e Juventude, Bragantino e Vasco, e Palmeiras e Cruzeiro, jogão segundo contra terceiro, líder contra o terceiro colocado do Brasileirão. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Thiago Volpi do Grêmio, depois de algumas rodadas machucado, volta a estar aqui à nossa disposição e lógico, está em destaque aqui porque é um goleiro que pode bater pênaltis, né? Fez gols recentes aí contra Botafogo, contra o Flamengo. O Grêmio acabou de sofrer uma goleada, né, para o Bahia aí, bem relevante, né? Mas enfrenta o Juventude, que tem o pior ataque visitante do Brasileirão. Apenas 6 gols em 14 jogos que o Juventude fez fora de casa. São 14 jogos como visitante e em 9 o Juventude saiu de campo sem fazer gol, cedendo o SG. Então tem esse potencial, tem o potencial um possível pênalti, esse possível SG, e também o Volpi é um goleiro que faz defesas. Tem 22 jogos no Brasileirão e 70 defesas, ou seja, média de mais de 3 defesas por partida. Thiago Volpi indicado para vocês. Outras opções aí para posição: Walter do Mirassol, Léo Link do Botafogo, o Rossi do Flamengo, Everson do Atlético Mineiro e o Carlos Miquel do Palmeiras. Lembrando, o selinho verde ao lado do nome significa que o jogador vai atuar em casa na próxima rodada, e o selinho vermelho é que joga fora de casa. Passando agora para os zagueiros, e ele está aqui, Alexander Barbosa do Botafogo. Não tá uma rodada assim maravilhosa para zagueiros, mas trouxe aqui, né, o defensor do Botafogo, que vem de vitória fora de casa e vai enfrentar agora em casa, né, o Santos aí, que está muito pressionado na beira da zona de rebaixamento. Barbosa tem uma bola aérea forte, né, um zagueiro bem alto e uma média de 2 desarmes por jogo. Inclusive, os dois últimos jogos do Botafogo em casa, o Alexander Barbosa passa de 4,5 pontos mesmo sem SG. Mas falando no SG, vocês sabiam que o Botafogo é o terceiro time que mais conquistou SGs no Brasileirão, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro. O Botafogo já 12 vezes saiu de campo sem ser vazado. Então, alguns elementos a favor de Alexander Barbosa aí do Glorioso, tá bom? Outras opções aí para a posição: o Gustavo Gomes do Palmeiras, Léo Pereira do Flamengo, Vitor Hugo do Atlético Mineiro, Gemes do Mirassol e Arboleda do São Paulo. Seguindo com laterais, e você já sabe quem vai aparecer aqui, né? É ele, Reinaldo King Naldo, já está praticamente fixo aqui no nosso vídeo de dicas, afinal é mitada atrás de mitada, e como eu já falei para vocês, é um lateral que tem números de atacante. 11 gols e 5 assistências no Brasileirão, impressionante. Lógico que o Reinaldo, né, o potencial maior
melhor deles são nos jogos em casa. Mas mesmo fora de casa, nessa rodada é bem interessante, afinal é um duelo contra o lanterna do campeonato, o Sport. Então tem um potencial ofensivo e também, né, SG não é absurdo a gente pensar no SG para o Mirassol nessa partida. Mirassol quarto colocado do Brasileirão, tá certo? Reinaldo, mais uma vez aqui, vamos lá em busca de mais uma mitada com ele. Outras opções aí para a lateral, o Cuiabano do Botafogo e o Vitinho também é muito bom, tá? Marlon do Grêmio, Paulo Henrique do Vasco também é outro que não para de imitar, né? Juninho Capixaba do Bragantino, né? E o Enzo Dias do São Paulo. Rodada boa para laterais, né? Poder ainda tem, tem o Arana, os dois laterais do Fluminense, laterais do Flamengo, do Palmeiras. Então rodada é interessante escalar laterais, tá bom, pessoal? Então gostou do vídeo? Ó, seguinte, não deixou o like ainda? Faz isso agora. Clica aí no joinha, deixa o curtir, né? Como eu falei, ajuda bastante o canal. E também me segue no Instagram, Professor Adriano CDC, outro, né? Por lá também passo dicas para vocês aí para ajudá-los ao longo de toda a temporada. Então me segue lá no Instagram também. Vamos agora começar a olhar a parte mais ofensiva do time, os meias e ele aqui do meu lado, Felipe Anderson do Palmeiras. Bem, o Arrascaeta vocês sabem que é unânime, tem que escalar, né? Então eu decidi trazer um outro nome aqui e sempre fica aquela dúvida, qual meia do Palmeiras escala? Porque tem o Felipe Anderson, tem o Andrés Pereira, né? Algumas vezes tem o Maurício e tem o Felipe Anderson, que na verdade tem sido o meia mais regular e é por isso que eu o trouxe aqui como destaque. As últimas 10 rodadas, pessoal, não estou falando de 3, não estou falando de 5, estou falando das últimas 10 rodadas, o Felipe Anderson baixou de 5 pontos apenas uma vez, ou seja, em 9 dos últimos 10 jogos dele no Cartola, todos acima aí de 5 pontos. Ele não tem tantas participações em gol, são 2 gols e 2 assistências até agora, né? Mas é um meio ofensivo que desarma bem. Isso acaba ajudando ele a fazer uns pontinhos dele, garantindo essa regularidade que é interessante. Uma posição que a gente sabe que é muito de altos e baixos ali, os meias. Então, Felipe Anderson destacado para vocês. Outras opções aí para o meio de campo. O Arrascaeta, que eu já citei, que temos sempre que escalar, né? Mas também temos o Santi Rodrigues do Botafogo, nosso John ao quadrado aí do Bragantino, Matheus Pereira do Cruzeiro e o Lucas Sacha, outro cara da regularidade ali do Fortaleza, tá certo? E agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e ele vai aparecer aqui mais uma vez, Vitor Roque, nosso pequeno tigre. Pessoal, a gente não sabe se o Abel vai poupar ou não, né? Lembrando que Palmeiras e Flamengo estão em meio aí aos confrontos de semifinal de Libertadores. O jogo de volta é no meio da próxima semana, né? Mas é melhor a gente garantir o Vitor Roque no time. Melhor atacante que a gente tem no Cartola neste momento, fase espetacular. Os últimos 5 jogos do Vitor Roque como titular. Média em casa, né? Média de 17, não é 7 não, tá? 17,7 pontos. Absurdo! Os últimos 10 jogos do Vitor Roque, em 9 ele passa de 10 pontos. Só uma vez ele baixou de 10 pontos nos últimos 10 jogos dele. E nos jogos que ele entrou como titular, né? Impressionante o desempenho do Vitor Roque. E logicamente que não basta ele estar no time, ele tem que chegar com aquela moral. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Vitor Roque do Palmeiras. Beleza? Outras opções aí para o ataque. Flaquito Lopes do Palmeiras também, o Rayan do Vasco, Carlos Vinícius do Grêmio, Luiz Araújo do Flamengo. Estou gravando esse vídeo, pessoal, na quinta-feira na hora do almoço. Então, já sei da notícia do Pedro, né? Que teve uma fratura, então por isso eu coloco o Luiz Araújo aqui. E estou gravando quinta na hora do almoço, ou seja, eu não sei se o Palmeiras ganhou ou não na Libertadores. Não sei, tá bom? E pra gente fechar a lista de atacantes, Caio Jorge, artilheiro do campeonato aqui do Cruzeiro. O técnico que eu vou trazer aqui para vocês é Felipe Luiz do Flamengo. Eu não destaquei nenhum jogador do Flamengo, né? Mas é um time muito constante, mesmo podendo poupar jogadores, mesmo estando fora de casa, é bem favorito aí contra o Fortaleza, um time muito constante. Então eu trago aqui o Felipe Luiz. Outras opções aí de treinador, né? O Ancelotti Filha, do Botafogo, e o Guanais do Mirassol, tá? Pessoal, para capitão, olha, Vitor Roque é meu disparado favorito, né? Meu favorito disparado aí. Mas tem o Rayan do Vasco, que anda muito bem, né? Toda vez que foi nosso capitão correspondeu, né? E o próprio Flaquito Lopes também, se você quer um capitão um pouco mais ousado. Então vamos lá, pessoal. Time principal, rodada 30, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Thiago Volpe no gol, Reinaldo e Cuiabano nas laterais, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa na zaga, Arrascaeta, Felipe Anderson e Santi Rodrigues no meio de campo, Flaquito Lopes, Rayan e Vitor Roque como
capitão. Esse é o trio de ataque, o técnico é Felipe Luiz. Custo do time, 132,75 cartoletas. No banco estão Léo Link, Marlon Léo Pereira, Edenilson e Carlos Vinícius de Luxo, aí o centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius de Luxo. Pessoal, atenção! Live de fechamento de mercado em um horário diferente aí no próximo sábado, 10 horas da manhã, tá? Vou antecipar em 1 hora, eu tenho um compromisso com a minha filha na hora do almoço ali, então vou antecipar um pouquinho a nossa live. Bom que a gente fica um tempinho a mais no ar também, né? Um dia do fechamento de mercado, mas atenção, hein? 10 horas da manhã, ainda bem que é confortável, não vou fazer ninguém acordar muito cedo, tá? 10 horas da manhã a nossa live no próximo sabadão. Espero vocês. Vamos agora para o nosso time de valorização. Time que eu monto aqui para ajudar quem disputa a Liga Patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Aqui o objetivo é acumular cartoletas, ficar cada vez mais rico. Última rodada, nosso time de valorização ganhou quase 10 cartoletas, 9,51. E o patrimônio acumulado no ano é 359,88 cartoletas. Time valorização, rodada 30, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Everson no gol, Enzo Dias e Capixaba nas laterais, Thiago Silva e Léo Pereira na zaga, Savarino, Scarpinho e John no meio de campo, Luciano, Carlos Vinícius capitão e Arthur no ataque, técnico Mano Menezes. Custo do time, um pouquinho acima de 105 cartoletas e no banco estão Carlos Miguel, Saravia, Inácio Gabriel e Alisson de Luxo, o garoto do Grêmio, tá certo? Vocês já sabem, né, pessoal? Oh, o time do professor tá voando, eu só vou copiar e vou me dar muito bem. Não façam isso, eu tô falando isso mesmo a gente estando em boa fase, porque isso não faz vocês evoluírem no Cartola. Montem um time de acordo com a base, eu sempre passo mais opções em cada posição. Tomem isso como base, mas tenham também as apostas pessoais de vocês. Deixem o time com a cara de vocês. Isso vai ajudar vocês a evoluírem, né? Prestem atenção nas explicações que eu dou aqui também quando eu destaco cada jogador. Quero vocês cada vez melhores aí dentro do Cartola. Beleza, pessoal? Vídeo de dicas entregue, espero que ajude bastante vocês. Desde já, boa sorte a todos aí nessa rodada 30, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.